boa noite. A nossa equipe é formada aqui por mim, Henrique de Santana, e Suyan Passos. Vamos abordar aqui nessa apresentação um artigo postado na revista Alcompat em abril de 2016. Esse artigo tratou sobre um comportamento químico e mecânico de cimentos de sulfaluminato de cálcio obtido a partir de resíduos industriais. O cimento Portland é um dos materiais que mais contribuiu para o progresso tecnológico da sociedade. Ele foi empregado desde obras mais simples até obras mais complexas. Segundo o estudo do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, o consumo aparente per capita do cimento no Brasil cresceu cerca de 12,4% com relação aos últimos 2 anos. Isso implica um consumo per capita de 353 kg habitante ano. No entanto, a produção do cimento Portland tem impactos ambientais negativos, visto que, durante esse processo de fabricação, mais especificamente na produção do clinker, onde há processo de descarbonatação e queima de combustível fóssil, ocorre a emissão do CO2. É nítido que esse processo de fabricação acaba sendo recursos naturais limitados. Dessa forma, é imprescindível que o uso desses recursos seja racionalizado ou repensado. Com esse intuito, nota-se importante o papel de desenvolvimento de pesquisas que envolvam o estudo de clínicas que gerem menor impacto. Esse é o caso do nosso cimento que estamos abordando aqui, o cimento de sulfaluminato de cálcio. O cimento sulfaluminato é principalmente formado por uma ligação de tetraedros tridimensionais de tetraóxido de alumínio, ligados a íons encontrados no interstício existente, formado em temperaturas próximas de 1250 graus. A utilização desses materiais está baseada na importância de minimizar a emissão de CO2 e no interesse de desenvolver e produzir materiais cimentícios com boas propriedades mecânicas e de estabilidade em ambientes corrosivos. Sobre o processo de produção do cimento sulfaluminato de cálcio, a gente percebe que ele é bem semelhante à produção do cimento Portland. Ele apenas apresenta uma temperatura de queima inferior na sua produção. O clinker do cimento sulfaluminato de cálcio é, em sua maioria, composto por óxido de alumínio, óxido de cálcio e sulfato de cálcio. Ele também pode ser produzido através de cinzas com alto teor de alumina, bauxita e calcário, como seus materiais primários. Geralmente, esse tipo de cimento apresenta a forma de C4 a 3S, mas essa composição pode sofrer algumas alterações a depender do tipo de resíduo industrial que está sendo empregado na fabricação. Sobre a hidratação do cimento sulfaluminato de cálcio, ele tem como a reação imediata da hidratação a formação da etringita. E isso ocorre por conta do processo de combinação do cimento, da água e do sulfato de cálcio. Essa formação da etringita, ela é muito importante nos primeiros momentos de hidratação, e ele faz com que a pasta ganhe uma resistência mecânica alta. Mas, durante o desenvolvimento da pasta, ele pode ser prejudicial, porque ele pode gerar microfissuras, e essas microfissuras são causadas pela abundância de sulfato de cálcio na pasta, tardiamente. Sobre as propriedades, durante a leitura do artigo apresentado, a gente percebe um interesse das áreas de pesquisa em encontrar e desenvolver materiais que tenham propriedades físicas semelhantes ao cimento Portland comum, mas que represente um menor impacto ambiental. E o cimento sulfaluminato de cálcio é uma boa opção justamente porque ele tem seu endurecimento rápido, apresenta alta resistência inicial e final, e tem suas propriedades de retração compensadas por conta da expansividade da etringita, que é o seu principal elemento formador. Além disso, ele possui baixa permeabilidade e alcalinidade, boa durabilidade, assim como resistência à compressão, semelhante ao cimento Portland, que é o que a gente hoje procura
no mercado. Por ter como principal formador heteringita, o sulfato de cálcio, quando submetido ao ambiente com presença de sulfatos, consegue ter o melhor desempenho do que o cimento Portland comum. Então, no artigo, a gente vê resultados de pastas imersas numa solução de sulfato de sódio, e eles apresentaram uma resistência elevada ao ataque por sulfatos. E ele desenvolveu uma resistência à compressão de 34,63 MPa após 42 dias de imersão. O que a gente conseguiu analisar pelo estudo do artigo, que foi um resultado superior em relação ao cimento Portland e muito positivo na sua aplicação. As aplicações do cimento sulfoluminato de cálcio é muito interessante, assim, porque ele é bem semelhante ao cimento Portland, ele é um substituto ao cimento Portland, porém, ele é especialmente utilizado, né, para situações onde a gente pensa que precisa de um ganho de resistência inicial muito rápido, né, um ganho de resistência inicial alto de forma bem rápida. Então, o cimento sulfoluminato de cálcio, ele consegue atingir a sua resistência final já em 2 ou 3 dias, enquanto o cimento Portland comum demora 28 dias para atingir o mesmo resultado. Pode passar. Os impactos ambientais, cimento sulfoluminato de cálcio é considerável mais amigável ecologicamente que o convencional clinker Portland, uma vez que isso queima 200 graus a menos na sua temperatura de queima em relação ao cimento Portland. Assim, ele emite menos CO2. E também na sua fabricação é utilizado resíduos de escória de gesso e de cinza que normalmente seriam sem utilização, acabando a gente dando um fim nesse material de forma de reutilizá-lo. Sobre as considerações finais. A gente percebe que o cimento sulfoluminato de cálcio ele pode ser bem aplicado porque existe uma pressão hoje, né, ambiental, para que a gente consiga gerar produtos, não só na indústria da construção civil, mas na indústria em geral, que reduza os efeitos, né, do efeito estufa, e o principal problema do cimento Portland é a temperatura de queima e a emissão do CO2. A gente também percebeu que o estudo e outros artigos que abordam o tema, eles ainda não conhecem a durabilidade desse material a longo prazo, justamente porque são estudos iniciais, como a gente viu, o artigo é de 2016, e a gente ainda não tem essa noção. Outro problema é justamente o alto custo de produção, que hoje na construção civil a gente, além, né, das questões ambientais, a gente preza também por produzir com boa qualidade, porém com baixo custo. Então a gente percebe que sim, o cimento Portland, ele ainda tem aí uma carreira grande na indústria da construção civil. A gente, quando a gente para estudar sobre outros materiais, substituições, a gente pensa em encontrar um material que consiga abordar todos esses pontos, né, de baixo custo, mesmo desempenho e tudo. A gente tem o cimento sulfoluminato de cálcio como uma boa opção, e esses pontos que a gente levantou, né, sobre o custo e sobre a durabilidade, mas acredito que o caminho de pesquisa é esse, e o nosso trabalho era abordar sobre isso. E boa noite, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.